Bom, boa tarde a todos. Meu nome é Ayla, sou residente do segundo ano da Ginecologia, Obstetrícia e do Hospital das Clínicas. Eu fui orientada pelo professor Mário Dias e a gente escolheu falar sobre um artigo que é da revista britânica, revista médica britânica, que foi publicado em 2017, sobre a suplementação de vitamina D durante a gravidez. Cenário das evidências de uma revisão sistemática de estudos randomizados. Esse é o nosso artigo. Bom, a vitamina D ela continua sendo alvo de pesquisadores, médicos, muito em função do seu papel já bem estabelecido na homeostase do cálcio, no crescimento ósseo, mas também pela possibilidade de tanto a vitamina quanto seus metabólitos estarem relacionados a questões como câncer, doenças respiratórias, risco cardiovascular. E o artigo ele já parte de um conceito, né, de um contexto, na verdade, que as recomendações dietéticas e de suplementação acabam variando muito entre as organizações profissionais. E não existe ainda um consenso entre os objetivos, as indicações ou os regimes de administração da vitamina que sejam baseados em evidência. A própria Organização Mundial de Saúde não recomenda a suplementação rotineira de vitamina D na gravidez. E em função disso, o artigo ele se propõe a estabelecer essa revisão sistemática atualizada da vitamina D na gestação, para avaliar tanto o cenário atual quanto os possíveis cenários futuros dessas evidências, de modo a estimar o efeito da suplementação de vitamina D na gravidez, do que diz respeito aos resultados maternos, neonatais e infantis, levando em consideração a qualidade dessas evidências disponíveis e a heterogeneidade desses estudos também, determinar a frequência em que esses desfechos relevantes estavam ausentes ou não foram relatados ou foram relatados de forma inconsistente nos estudos elegíveis para inclusão, identificar estudos em andamento ou em planejamento. O desenho trata-se, então, de uma revisão sistemática e meta-análise dos estudos randomizados e controlados, já publicados, e uma revisão sistemática de estudos que não foram publicados. Tendo como fonte as bases de dados do Medline, Embase, PubMed, a base de dados da Cochrane também, tanto para artigos, né, estudos que já tinham sido publicados, quanto só para os registros desses estudos em andamento. Também foram feitas pesquisas manuais das próprias listas de referência das revisões que foram identificadas na busca, e registro dessas avaliações desses estudos que não haviam sido publicados ou que estivessem em andamento ou em planejamento. Tendo como critério de elegibilidade seriam os estágios de suplementação pré-natal de vitamina D com alocação aleatória com grupos placebo, sem administração de vitamina ou com administração de vitamina com uma dose inferior a 600 unidades de ou qualquer dose equivalente a essa, e que tenham sido publicados em revistas com revisão paritária. Os resultados no que diz respeito à questão da pesquisa propriamente dita, né, a pesquisa de literatura e a seleção dos estudos. Foram identificados, então, 3.810 artigos, 43 desses estudos foram elegíveis para inclusão e meta-análise, dentro dos 43 estudos, 55 dessas comparações tinham grupo controle, envolvendo um total de 8.406 mulheres nas pesquisas. A maioria desses ensaios foi realizada ainda nos anos 2000 ou mais tarde. Poucos estudos foram desenvolvidos na Ásia e nenhum deles desenvolvido na África. Foi identificada, então, uma heterogeneidade clínica e metodológica importante entre esses estudos, incluindo a questão do status basal da vitamina D materna. Todos os estudos que apontaram desfechos maternos tratava sobre a hipocalcemia. Sobre os estudos que apontavam pré-eclâmpsia, hipertensão gestacional ou diabetes gestacional, eles acabaram não atendendo aos critérios mínimos para considerados esses critérios, percebeu-se que a vitamina D poderia reduzir o risco de diabetes gestacional. Poucos foram os estudos que apontaram esse desfecho, não houve efeito significativo da suplementação de vitamina D sobre o risco de hipercalcemia. Sobre os efeitos no crescimento fetal e nascimento prematuro. No agrupamento de 37 comparações, indicou que a suplementação pré-natal de vitamina D, comparado com a dose baixa, sem administração ou placebo, acabou aumentando o peso médio de nascimento em uma média de 58 gramas.
Um outro subconjunto menor com 7 comparações, a vitamina D reduzia o risco de pequeno para a idade gestacional, mas esse estudo ele não teve um baixo risco geral de viés. Não houve efeito aparente da vitamina D na idade gestacional ou risco de nascimento prematuro. Sobre os desfechos clínicos neonatais infantis e os efeitos adversos, estudos que apontavam resultados como anomalias congênitas, internações em unidade neonatal, óbito ou distúrbios do cálcio neonatal foram poucos relatados ou relatados de forma inconsistente. Não houve um efeito significativo no risco de infecções respiratórias agudas na infância, de forma geral. 2 dos estudos relataram um efeito no conteúdo ósseo, na densidade mineral óssea, mas a meta-análise acabou não apoiando esse efeito da vitamina D. E os resultados com relação às projeções futuras das evidências, dos estudos que estavam em planejamento ou em andamento. Então, foram identificados 33 ensaios registrados de vitamina D no pré-natal, com um alvo de participantes de 12.530. 54 desses estudos foram concluídos, mas não foram publicados. 31% estavam em andamento ou estavam em planejamento, 14 deles tinham status indeterminado. Desses 35 estudos registrados, 22 tinham grupo controle, sem intervenção, ou placebo. A maioria deles envolveu regimes de administração regular de vitamina D, com uma dose que variava ali em torno de 400 unidades dia a 4.000 unidades dia, e entre os ensaios que utilizavam o esquema de bolos, a dose variava de 400 unidades até 300.000 unidades. Ainda sobre as projeções futuras, quase metade desses ensaios ocorreu na região do Mediterrâneo Oriental, 10 deles no Irã, 57% em países de baixa renda ou média renda, incluindo Bangladesh, Índia, Paquistão, Mongólia, Tanzânia. 15 estudos, com um total de 6.610 participantes, vão contribuir com dados relacionados a distúrbios hipertensivos maternos. Apenas 2 dos ensaios clínicos reportarão resultados com relação a infecções respiratórias agudas na infância. Nenhum dos estudos registrados identificou uma relação com mortalidade neonatal ou infantil ou raquitismo como resultado também. E os resultados mais comuns, semelhante ao cenário atual, aqueles que apontam as concentrações maternas ou de sangue de cordão da 25-hidroxivitamina D e as doenças hipertensivas. Aqui o que a gente tinha apontado nos textos, aqui o desfecho de hipocalcemia com uma significância estatística, o pequeno para a idade gestacional também, que a gente tinha apontado. Aqui as concentrações séricas de sangue de cordão e concentrações séricas maternas, e o ganho de peso de média, de 58 gramas. Então, o que foi possível apontar com esse artigo? Então, os ensaios clínicos randomizados que foram publicados até 2017, eles geralmente eram ensaios pequenos, de baixa qualidade, e raramente foram projetados para examinar resultados clínicos. A heterogeneidade desses estudos tornou essas inferências difíceis de interpretar ou de aplicar, e muitas vezes a falta de dados sobre esses resultados de cada estudo que foi analisado levou a uma meta-análise potencialmente tendenciosa e com pouca representatividade. Não encontraram evidências robustas de ensaios clínicos randomizados que corroborassem com a associação entre a vitamina D e o diabetes gestacional ou a pré-eclâmpsia. Não houve evidência de danos específicos, tanto para a mãe quanto para o feto, com relação à administração dessa vitamina, no que diz respeito ao intervalo e às doses administradas. Houve um efeito benéfico da vitamina, que foi identificado para o risco de sibilância persistente recorrente ou asma na prole, mas eles apontaram a necessidade de fazer mais esclarecimentos sobre essa questão. E o estudo ainda chama atenção para o fato de interpretações relacionadas a estudos com micronutrientes ser muito complexa, porque o indivíduo ele tem, de qualquer forma, uma ingesta desse micronutriente, no nosso caso, a vitamina D, ou tem uma produção endógena. Então, populações sem deficiência da vitamina poderiam ter pouco a ganhar com qualquer dose que fosse administrada, enquanto as populações com deficiência poderiam exigir doses altas para elevar esse status. Ao final, o estudo ainda faz uma comparação com a revisão da Cochrane de 2016, que analisou 9 estudos, né? Então, ela analisou novamente esses 9 estudos da revisão da Cochrane, incluiu
estudos publicados antes de junho de 2015, que foram considerados inelegíveis por essa revisão. Incluiu ainda 3 ensaios publicados antes de junho de 2015, que não foram identificados pela pesquisa, e estudos publicados desde junho de 2015. O que diz respeito à vitamina D com relação à pré-eclâmpsia, a revisão da Cochrane até tinha apontado uma relação de risco, mas com base em 2 estudos que também foram incluídos na meta-análise atual, mas nenhum deles atendeu aos critérios mínimos para essa meta-análise. Sobre a relação da vitamina D e da redução do parto prematuro, a meta-análise atual, com 15 comparações, produziu evidências que apontaram fortemente o efeito nulo. O artigo ainda aponta a limitação mais importante da revisão como sendo, de fato, as evidências que acabavam mudando rapidamente, e foi possível concluir, então, que atualmente não há evidências suficientes para orientar as recomendações para a suplementação de vitamina D no pré-natal, e, de fato, com as projeções que nós temos para a próxima década, certamente nós saberemos mais sobre a vitamina D futuramente do que sabemos hoje, mas isso dependeria, de fato, de um esforço coordenado de um financiamento adequado desses estudos. E é isso. Muito obrigada.